É, pequeno investidor, junho já era, mais um mês acabou. E nesse vídeo aqui eu vim compartilhar com você quais foram os meus aportes nesse último mês, nesse mês de junho. Então fica ligado que agora eu vou te contar um pouquinho dos motivos que me levaram a fazer esses aportes e quais foram essas empresas e fundos imobiliários. E logo de cara já vou começar te contando que a Bolsa de Valores no mês de junho caiu 11%. Para você ter uma ideia, esse foi o pior resultado de um único mês desde 2020. Então fazia algum tempo que não caía um tanto quanto esse de uma única vez. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a Bolsa de Valores ficou ainda mais barata. Só para você ter uma ideia, existe um indicador chamado preço-lucro. O indicador PL, ele é um indicador que basicamente mede o preço de alguma coisa comparando com o lucro. E se a gente olhar o PL atual da Bolsa de Valores, a gente vai ver que esse número está em 5,4. Isso quer dizer o seguinte, a Bolsa de Valores está com 50% de desconto versus o preço médio que ela tem negociado nos últimos 20 anos. É muito desconto. Claro que tudo isso tem um motivo em relação à economia, as perspectivas de curto prazo, taxa de juros, mas não interessa. Para quem investe com foco em longo prazo, esse é o melhor momento para conseguir de fato fazer aportes e comprar empresas com muito desconto. E é nesse contexto que a gente está inserido. Eu, nesse último mês de junho, resgatei um CDB que era a minha reserva de oportunidade e aproveitei para pegar toda essa reserva e aplicar em algumas das principais ações que, na minha visão, estavam dando aí mole no mês de junho. A primeira delas foi uma empresa que eu já estava de olho há bastante tempo, mas eu ainda não tinha feito nenhum aporte nela. É a Alupar. A Alupar basicamente é uma empresa de transmissão de energia elétrica, mas ela também tem uma parte dela ali voltada para geração de energia. Então esse é um segmento muito resiliente e é um segmento que costuma proteger o nosso capital, porque grande parte dos contratos de transmissão de energia são atrelados e reajustados à inflação. Então, se a inflação sobe, esses contratos também passam a render mais. E mais receita para a empresa consegue ajudar ela lá no final a gerar mais lucro para os acionistas, protegendo assim, de certa forma, o nosso capital. O forte dessa empresa é a transmissão de energia. Ela tem basicamente atuação no Brasil e também em outros países, como Peru e Colômbia. E ainda essa Alupar é a maior empresa 100% privada do segmento de transmissão aqui na Bolsa de Valores do Brasil. Então é uma empresa aí não do tamanho de uma Transmissão Paulista ou de uma Taesa, pelo menos por enquanto, mas é uma empresa que tem apresentado crescimentos excelentes nos últimos anos e deve sim, em algum momento, fazer frente a essas duas gigantes e já consolidadas empresas desse segmento. Do ponto de vista de geração, ela é uma empresa que tem parte da sua geração sendo gerada em hidroelétricas, mas ela também tem um pouco de geração vindo de energia eólica e solar. Então uma geração de energia totalmente limpa e condizente aí com o futuro e com as necessidades que a gente tem de gerar energia cada vez mais limpa. E na minha análise, a Alupar está bastante descontada. Comparado com as outras empresas de transmissão, na minha visão, ela é a que está mais barata. E além disso, ela é uma empresa que investiu muito capital nos últimos anos, construindo aí novas linhas de transmissão, e ela já está em fase final de investimento. Com isso, no meu entendimento, ela deve começar a pagar dividendos mais atrativos. Nos últimos 5 anos, a Alupar cresceu 30% nos seus lucros. E essa empresa também, nesse momento, está com uma dívida bem controlada. É a menor dívida comparada com as principais concorrentes de linha de transmissão. Então, por esse motivo, eu fiquei bastante empolgado em começar a colocar minhas primeiras ações de Alupar na minha carteira. Eu vou mostrar agora um gráfico aqui comparando a performance dessa empresa com os principais índices, só para você ter uma ideia como que ela tem performado. Nos últimos 5 anos, a Alupar entregou um crescimento de 78%, considerando reinvestimentos de dividendos. O Ibovespa, para você ter uma ideia, entregou 70%, então a Alupar foi melhor do que o Ibovespa, melhor do que o índice de Small Caps, que entregou 67%, e melhor também do que o índice de fundos imobiliários, o IFIX, que entregou 34% de crescimento. A Alupar só perdeu para o índice de dividendos, que rendeu 100%, então ela dobrou o capital, e para o IVVB11, que na verdade é um investimento na Bolsa de Valores americana, que rendeu 158%. Bom, a minha estratégia não é fazer todo o aporte de uma única vez, então eu comprei alguns lotes de Alupar, mas eu ainda separei um dinheirinho ali, esperando para comprar um pouco mais de Alupar nos próximos meses, fazendo assim alguns aportes espaçados. Porque se a Bolsa de Valores vier a cair mais,
eu ainda vou ter uma graninha separada para a Alupar para conseguir diminuir um pouquinho mais o meu preço médio. E você, investe em Alupar ou em alguma outra ação de transmissão de energia? O meu outro aporte não vai ser novidade. Para quem já tem me acompanhado aqui no canal ou no próprio Instagram, vai saber que eu tenho essa empresa e eu tenho aportado rigorosamente todos os meses. Essa empresa é a Magazine Luiza. Magazine Luiza é uma empresa aí de varejo, uma das maiores, se não a maior do Brasil, mas ela está sofrendo aquela tempestade perfeita. E a minha expectativa não é que ela saia dessa tempestade tão cedo. Porque a gente olha para um lado e vê taxa de juros muito alta. Quando a taxa de juros está alta, as pessoas não conseguem crédito, fica mais caro ter crédito. E aí elas não vão consumir aqueles produtos duráveis, né? Geladeira, fogão, e isso daí é uma parte importante das vendas de Magazine Luiza. Então a taxa Selic alta atrapalha a Magalu. Por outro lado, a gente olha e vê a inflação. Inflação também super alta. Quando a inflação está alta, os custos de matérias-primas, os custos de produção ficam altos. Então imagina, a Magalu tem queda nas vendas e tem também um aumento nos custos dos produtos. A margem dela vai ficar ainda mais espremida. E olha que o varejo já tem margens bastante espremidas. Então, a Magazine Luiza não está num cenário muito bom e promissor. Se a gente olhar do pico da maior cotação dela até hoje, ela já caiu quase 90%. Olha isso. Se você tivesse colocado R$100 em Magazine Luiza, comprado no ponto mais alto, hoje você teria R$10 em carteira. Olha o tamanho dessa queda. Agora, como eu não tinha Magazine Luiza na minha carteira, nessa queda toda eu resolvi começar a fazer meus aportes na Magalu, porque eu acredito que de verdade o varejo vai continuar sendo necessário e muito utilizado pelo brasileiro. E a Magazine Luiza eu não consigo enxergar um varejo sem essa empresa como uma das 3, quem sabe 5 maiores e mais importantes empresas do Brasil. Por esse motivo, eu comecei a fazer aportes em Magazine Luiza em janeiro. E eu sigo rigorosamente fazendo todos os meses, comprando um pouquinho mais de ações de Magalu. Na minha visão, a Magazine Luiza tem diferenciais competitivos muito fortes, a começar pela sua inteligência e malha logística. A entrega da Magazine Luiza é muito rápida, talvez só o Mercado Livre ali consiga concorrer nesse nível de serviço que ela tem prestado. Então isso é um diferencial muito importante, ainda mais quando a gente fala num país continental como o tamanho do Brasil. Além disso, a Magazine comprou várias empresas, construindo um conglomerado ali de diferentes negócios. Negócios financeiros, tecnológicos, de serviço. Então é uma empresa que vem diversificando e inovando. E de verdade, para um segmento como é o varejo, você ter inovação e conseguir fazer outros serviços que não só vender fogão e geladeira, ajuda bastante no futuro e na perspectiva da empresa. Agora, ainda assim, com essa queda de 90% do ponto mais alto da negociação das ações da Magazine Luiza, se alguém por aí, não sei, eu não tinha, mas se você comprou ações da Magazine Luiza 5 anos atrás, ainda assim você estaria ganhando muito dinheiro hoje, porque essa ação se valorizou uma porrada. Olha só o que eu vou te mostrar. Magazine Luiza em 5 anos valorizou 135%, 134,99%. Se a gente comparar com os principais índices, ela ganhou de praticamente todos, Ibovespa 55%, Small Caps 42%, IFIX 35%, Índice de Dividendos 89%, ela só perdeu para o IVVB 11, investimento em Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, com 155%. O Magazine Luiza deu uma porrada de dinheiro para quem investiu no momento certo, pagando um preço razoavelmente bom. Agora, para quem investiu na Magazine Luiza quando as ações estavam sendo negociadas a 20, 22, 24, 25 reais, bom, aí a notícia não é muito boa porque ela se desvalorizou bastante. Mas, para minha carteira, para esse momento, pelos preços que eu tenho pago hoje e pelo meu olhar de longo prazo, está fazendo sim bastante sentido adicionar algumas ações aí de Magazine Luiza. O meu terceiro aporte no mês foi uma outra empresa do setor de energia elétrica. Esse é um setor que eu gosto bastante porque ele é muito resiliente. Ele é um setor que de verdade entrega um tipo de produto que para a gente vai continuar sendo muito importante, muito utilizado e cada vez mais utilizado. Energia elétrica. E a energia precisa ser gerada por alguma empresa. E essa é a empresa que eu continuo aportando também. É a Auren Energia. A empresa Auren Energia é uma empresa com esse nome relativamente bem nova na Bolsa de Valores. Ela foi criada nesse ano agora de 2022. Porém, é uma empresa que já tem um histórico bem maior quando a gente olha o principal gerador de energia dela, que é a CESP. A CESP Energia era uma empresa estadual que foi privatizada alguns anos atrás para basicamente dois grandes donos, dois grandes players,
que foi um dos braços do grupo Votorantim e um grande fundo canadense que faz investimentos em infraestrutura e principalmente energia elétrica. Esses dois grandes sócios compraram a CESP e fizeram um excelente trabalho em ganho de eficiência, ganho de rentabilidade e chegaram a pagar dividendos aí muito bons por 2 anos consecutivos. Agora, recentemente, em 2022, a CESP fez uma reorganização societária com esses dois grandes controladores e ela passou a fazer parte de um novo grupo de geração de energia. E esse novo grupo, esse novo conglomerado de geração de energia tem basicamente 3 pilares de geração. O primeiro deles, e mais importante, é a geração de energia hidroelétrica, que na verdade é a CESP, praticamente, que participa com tudo isso. Ele também tem um segundo pilar de geração de energia solar e um terceiro pilar, que também é muito forte, o segundo principal nesse conglomerado, que é a geração de energia eólica. Ou seja, as 3 tipos de fontes de geração de energia são de geração de energia renovável, que é bastante interessante. Agora, atenção! Como eu te falei, a CESP pagou bons dividendos nos últimos 2 anos. Porém, agora, fazendo parte desse novo grupo Auren, eu não tenho a expectativa de que a CESP continue pagando bons dividendos através da Auren. Por quê? A Auren está em um momento diferente do que estava a CESP. A Auren está no momento ainda de investimento e criação de novas fontes de energia, por isso ela está investindo mais. E aí, quando uma empresa investe mais capital no seu negócio, sobra menos lucro e menos dinheiro para ser distribuído aos sócios, aos acionistas. Então, não espere da Auren uma boa pagadora de dividendos no curto prazo. Espere sim que essa empresa continue se tornando uma das principais do país. E ela já é uma gigante. Nem todo mundo sabe, mas para você ter uma ideia, o potencial de geração de energia elétrica da Auren é de 3,3 gigawatts. Tá bom, não vou entrar no detalhe aqui, gigawatts e tal, mas pensa nesse número, 3,3 gigawatts de potencial de geração de energia. A AES Brasil, que é uma empresa mais conhecida e mais falada no mundo dos investimentos, ela tem um potencial de geração de energia de 2,6 gigawatts. Então a Auren é uma empresa maior do que a AES Brasil, sendo a AES Brasil muito mais conhecida no mercado de investimentos. Então dá para você ter uma ideia que a Auren é uma empresa bem grande, né? O meu outro aporte nesse mês foi numa empresa também bastante resiliente, uma tal aí de Sanepar. Bom, a Sanepar é uma empresa que atua basicamente no estado do Paraná, também muito concentrado ali na região de Curitiba. E é uma empresa muito eficiente, se a gente considerar que ela é uma empresa majoritariamente estatal, controlada pelo governo. A gente também não tem tantas opções assim nesse segmento na bolsa, basicamente são 3 empresas, Sanepar, Copasa e Sabesp. E dessas 3 empresas, na minha leitura, a Sanepar é a que parece mais interessante, do ponto de vista de rentabilidade, do ponto de vista de endividamento, do ponto de vista ali de gestão, então parece ser uma empresa mais interessante, mais redonda do que as outras 2. E Sanepar é uma empresa que eu já tinha na minha carteira de longa data, chegou a ser uma das minhas maiores posições, mas eu parei de fazer alguns aportes nela no último ano. E eu retomei aportes na Sanepar agora nesse último mês de junho. E a Sanepar ela se desvalorizou muito na Bolsa de Valores há 2 anos atrás e desde então ela não conseguiu recuperar mais os patamares antigos. Agora, o motivo que fez a Sanepar se desvalorizar tanto lá atrás basicamente foi um grande motivo, e bem grande. A gente teve uma crise hídrica muito forte no Brasil, mas a região sul especificamente foi muito atingida. A gente teve aí mais de um ano em que a Sanepar ofereceu racionamento de água. Imagina você ficar praticamente um ano fazendo racionamento de água. Isso daí impacta muito, porque se você entrega menos água aos seus clientes, aos seus consumidores, eles vão te entregar menos receita, porque eles não vão consumir tanta água quanto eles poderiam ou quanto que eles gostariam. Então, um racionamento de água é muito ruim para a empresa porque cai a receita dela, o que comprime mais ainda a operação, os custos e assim por diante. E a Sanepar ficou bastante tempo sofrendo com essa crise hídrica. Agora, no verão passado, a gente teve bastante chuva na região sudeste e sul. Isso fez com que os reservatórios da Sanepar atingissem praticamente 100% da sua capacidade. Então, todo aquele motivo que fez as ações da Sanepar se desvalorizar, que foi basicamente uma crise hídrica muito profunda, isso não deve acontecer mais, pelo menos no curto prazo. E as ações da Sanepar não ainda conseguiram se recuperar, não voltaram a se valorizar. Porque quando o contexto ficou melhor para a Sanepar,
da questão da crise hídrica, o contexto macro da Bolsa de Valores como um todo ficou muito pior. A Bolsa veio se desvalorizando, o dólar subindo, a taxa Selic subindo, tudo aquilo que a gente já sabe. Então a Sanepar continua muito descontada. Se você olhar, por exemplo, alguns indicadores fundamentalistas, né, o preço sobre o valor patrimonial, ela está sendo negociada a 0,62. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se a Sanepar inteira valesse R$1, você compraria ela hoje por 62 centavos. Mesmo ela valendo R$1, de tão descontado que está. Se você olhar então outros indicadores, preço-lucro, por exemplo, que você na verdade está avaliando quanto que você pagaria por uma ação comparado ao lucro que essa empresa tem entregue nos últimos 12 meses, a gente chega em valores muito baixos. Estava em torno de 4,6 o PL, 4,6 vezes. Isso também quer dizer que a empresa, se continuar entregando o lucro que ela entregou nos últimos 12 meses, sendo que eu acredito que essa empresa tem um potencial de sim crescer o lucro numa velocidade maior do que ela entregou nos últimos anos, você receberia o seu investimento que você fez, a sua compra da sua ação de volta em forma de lucro em menos de 5 anos. Isso é muito pouco. Para você ter uma ideia, eu uso como referência normalmente um PL igual a 20. Então um PL igual a 4,6 é muito, muito baixo. E é exatamente isso que está acontecendo com o Sanepar. Então o Sanepar recebeu ali alguns aportes meus nesse último mês. Eu aproveitei também que a gente teve uma Datacom de distribuição de dividendos. Se você não sabe o que é Datacom, eu vou deixar até o link aqui em cima para você entender e dominar isso. É muito importante para quem quer viver de dividendos um dia e quem gosta de renda passiva dominar a Datacom, tá? Então eu aproveitei a Datacom no mês de junho para conseguir comprar algumas ações a mais e também garantir os meus dividendos futuros de Sanepar. Você investe em Sanepar? Me conta aqui nos comentários se nós somos sócios juntos dessa empresa. O meu quinto aporte no mês foi uma empresa gigantesca, talvez uma das mais antigas aqui do Brasil. Foi fundada lá em 1800, para você ter uma ideia. É o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco público muito forte com a carteira de agronegócio. Ainda que ele também tenha uma carteira de pessoas físicas e jurídicas bastante interessante. É um banco aí que tem atuação no Brasil inteiro, né? Afinal de contas foi o primeiro e principal banco criado aqui no Brasil e ele é muito importante, ele tem uma função importante ali no recebimento e no pagamento de salário de todas as partes dos órgãos governamentais, então é um banco que gira bastante dinheiro, é um dos bancões aqui do Brasil. E o Banco do Brasil é uma empresa que ela foi se tornando um pouco mais eficiente, foi se tornando melhor, foi conseguindo controlar os custos, fechando aquelas agências, porque o mundo tem ficado cada vez mais digital, então de verdade a gente não vai precisar de tantas agências assim. Isso reduz drasticamente os custos do banco. Ele consegue também inovar em algumas outras frentes, como frentes de investimento. Foi um banco que começou ali a se mexer de forma mais interessante, mesmo sendo um banco controlado pelo governo. E com esse controle estatal eu sempre fico com o pé atrás, né, por essa questão dos riscos maiores que a gente tem de empresas desse segmento controlados pelo governo, mas o Banco do Brasil ele tem conseguido se provar muito mais eficiente do que ele foi um dia. E além disso, o Banco do Brasil chegou num preço que eu diria que está praticamente de graça. Se a gente compara o preço do Banco do Brasil com o preço dos outros grandes bancos aqui do Brasil, né, o Itaú, o Bradesco, o Santander, ele é o mais descontado de longe. E ele ainda tem aumentado seus pagamentos de dividendos. Ele avisou que nesse ano de 2022 ele iria distribuir mais dividendos, mais proventos do que ele distribuiu nos últimos anos e do que ele distribui normalmente. Então é uma empresa aí que tem pago dividendos, está extremamente barato, tem melhorado sua eficiência e aí mesmo sendo controlado pelo governo, pelo Estado, eu resolvi começar a comprar minhas primeiras ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil nesse momento está com dividend yield de 9,2%. Dividend yield bem alto, tá? E além disso, quando você olha o P sobre VP, que é um ótimo indicador para você analisar empresas do setor financeiro, a gente vê ele em 0,62. Historicamente ele negocia acima de 1, ou seja, ele está muito barato, está muito descontado, mesmo considerando que ele sempre vai ter um desconto maior versus os seus concorrentes privados, mesmo assim, o preço que ele está sendo negociado hoje contra ele mesmo, né, se a gente comparar com o preço histórico do próprio Banco do Brasil, está muito menor do que era. Então, o lucro está muito bom, distribuição de dividendos vai muito bem, obrigado, até melhor do que era, e preço baixo, eu não consegui resistir, adicionei na minha carteira as minhas primeiras ações, meus primeiros lotes de Banco do Brasil.
Olha, tá faltando mesmo dinheiro para conseguir comprar tanta ação. Pois é, né? Vamos lá. Esses daqui foram os meus aportes do mês. Queria ter comprado mais ações e até algumas outras opções que estão no radar, mas o dinheiro é finito, né? Então bora pro mês de julho, que tem mais aporte para fazer agora, hein? E me conta aqui nos comentários quais foram os seus últimos aportes, que eu tô curioso para saber. Um grande abraço e até a próxima.